Boa tarde, pessoal. Aqui é a Júlia. Aqui é a Lorena. Estamos em mais um episódio do nosso podcast, que hoje o episódio é totalmente voltado para a síndrome nefrótica. Trouxemos aqui duas doutoras especializadas, a doutora Maiara, que é de medicina, e a doutora Maiara, que é de psicologia. Só para confundir vocês, tá, pessoal? Elas duas trabalham em equipe multidisciplinar juntas no HU. E agora elas vão introduzir um pouquinho mais para vocês sobre o que elas fazem no dia a dia, como elas fazem, qual a especialização delas e tudo mais. Então, meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. A gente tá muito feliz de receber vocês hoje. E é isso, contem mais um pouquinho sobre a história de vocês, sobre como vocês se levaram até o HU e tudo mais. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Falando um pouco aqui, né, sobre a minha trajetória até chegar no HU. Me formei em psicologia lá no SESMAC e comecei a trabalhar em alguns hospitais após fazer uma pós em psicologia hospitalar. Assim, trabalhando em hospitais, me surgiu uma necessidade de me especializar mais um pouco. Então, eu fiz uma pós em neuropsicologia, né, de mestrado, no caso. E aí, continuei trabalhando em hospitais, em equipes multidisciplinares. Então, fui fazer um doutorado na Europa, em saúde pública. E assim, voltei aqui, né, para o estado e comecei a trabalhar no HU, juntamente com a Maiara, né? E estamos aí numa equipe multidisciplinar até hoje, né? É isso mesmo, Incrível. Então, assim como a Maiara, eu também sou egressa do SESMAC, mas aí no caso eu fiz medicina. Eu sou especialista em pediatria e eu sou atualmente mestranda em síndrome nefrótica. A gente trabalha juntas realmente lá no HU, atualmente agora na aula pediátrica. Eu já cheguei a trabalhar em outras alas, mas atualmente eu me encontro muito mais na pediátrica, que é que eu tenho a minha especialização. Ai, que incrível. E aí, contem mais como é a experiência de vocês no dia a dia, relatos de pacientes. Contem O que mais vocês fazem especificamente? a rotina de vocês. Isso, seus tratamentos. Então, eu atuo no tratamento medicamentoso dos pacientes e acompanho o tratamento hemodialítico das crianças e dos adolescentes. Já eu, né, eu assumi um cargo mais de chefia no HU, então além de orientar os profissionais que realmente são da minha área, no caso da psicologia, eu também oriento questão de outras áreas, né, de outros profissionais da saúde, justamente por essa parte do hospital, né, da multidisciplinaridade. Então, acompanho mais também assim, né, dando conselhos ali de formas de intervenção que devem ter, né, tanto com os outros colegas de profissão, tanto com os pacientes e a sua família. Também acompanho algumas famílias ali, né, enquanto eu acompanho os profissionais que estão ali sobre as minhas asas, né. Então, no geral é isso. Interessante. E o que vocês podem dizer sobre a síndrome nefrótica? Então, a síndrome nefrótica ela é uma lesão orgânica que vai afetar no funcionamento dos rins e ela pode se dar de vários jeitos a depender da idade do organismo. Como ela é um tratamento muito abrasivo, com crianças menorzinhas, né, com bebês, a gente costuma fazer um tratamento quimioterápico, que já vai para uma oncologia, e com crianças maiores, que já tem um organismo que Mais desenvolvido, né? Isso, que consiga suportar isso, a gente faz um tratamento hemodialítico mesmo. Interessante. Agora sim, você que já aqui vê milhares de crianças por dia, qual foi pacientes que mais marcaram vocês? A gente tem uma paciente em conjunto, não foi, Maiara? Sim, a gente tem uma paciente em comum, que o caso dela é bem interessante, digamos assim, porque além da síndrome nefrótica, ela desenvolveu algumas outras doenças autoimunes, como, por exemplo, o lúpus, exatamente. E um quadro de pneumonia. Exatamente. Da última vez que acompanhamos ela estava no hospital pelo quadro de pneumonia, não por o quadro de lúpus ou pelo quadro da síndrome nefrótica. E o relato dessa paciente é muito interessante, porque no primeiro contato que a gente teve com ela, lendo a ficha dela, né, tinha lá dizendo que ela tinha 14 anos de idade, ou seja, uma pré-adolescente, né, o início ali da adolescência. Mas assim que nos deparamos com essa paciente, ela não parecia de jeito maneira, não parecia de jeito nenhum ter a idade Que ela tinha. Que ela aparentava. Exato. Ela tinha um corpo muito infantil
Ela parecia uma criança, mas só da primeira interação que você tinha com ela, você percebia que ela não era uma criança. Ou ela era uma criança muito evoluída, ou ela realmente tinha a idade que ela tinha, que esse era o caso. Mas qual é a causa disso? Isso é pela síndrome nefrótica propriamente ou é pelas outras síndromes que ela adquiriu também? Aí, nesse caso, é mais um conjunto de todos esses quadros que essa nossa paciente tem. Porque isso vai afetando o organismo dela de maneira geral, a forma que o desenvolvimento não consegue ser normal como em outras crianças, por exemplo. Entendi. Interessante, né? Agora sim, imagina, você ser pai, mãe, você ter um filho, como é que é a relação dos pais com essa rotina deles, com a doença deles? Como será que fica a saúde mental deles também, né? Isso, porque querendo ou não vai afetar o dia a dia. Meu filho não pode ir pra escola, tem que tirar ele porque eu tenho que deixar ele em sei lá quantos dias em tratamento. Como é que esses pais reagem a isso? Exato. No caso dessa paciente em específico, ela já nos relatou algumas coisas, né, assim, que ela parou de estudar por um certo período de tempo, justamente por conta do tratamento, que ela ficou por um tempo, assim, um pouco mais debilitada devido ao tratamento, né, devido à hemodiálise também. Dizia que estava bastante cansada após a hemodiálise. Exatamente. E essa paciente em específico tinha um caso, né, também, porque ela já estava fazendo tratamento há algum tempo, mas aí, no caso, ela teve contato com outras pessoas, né, da idade dela até, que faziam o tratamento de hemodiálise e acabaram falecendo ali durante o ato da hemodiálise. Então, ela disse que sentiu um pouco de receio inicialmente em fazer, mas ela aderiu ao tratamento. E ela também relatou algumas questões sobre bullying também, sim, né, no ambiente escolar. Ela não especificou se era devido ao fato de ter a síndrome nefrótica, exatamente, ou talvez pela ausência dela na escola devido ao tratamento, mas de qualquer forma, é uma questão aí, né? Ou até por formas, por exemplo, por conta do corpo dela, né? Dela tem uma exato. idade e o corpo tem outra. Então é um caso bem complicado, assim, digamos. E além dela, né, além de todo esse sofrimento psicológico que ela já está passando devido ao tratamento, tem essa questão da escola, né, do meio social dela, que aí foi todo interferido, né, de certa forma. Então imagina também o psicológico da família, né, que nem vocês estavam falando. Mas pelo menos no caso dessa paciente, a família era bem participativa, eles visitavam com recorrência ela no hospital e tudo mais, né. E algo que de vez em quando você não vê com outros pacientes que têm a síndrome nefrótica também. Porque, pelo menos lá no HU, nós temos as visitas durante a semana, mas só que elas são mais intensificadas durante o final de semana. Mas, infelizmente, durante o final de semana é quando você vê o HU menos cheio. Onde era uma época que era para ter realmente mais famílias, ali você não vê tantas famílias assim com tanta frequência. Deve ter até uma certa rejeição dos familiares. Exatamente, criança, né? Justamente. Mas nisso, vamos dizer assim, como é que a criança é criança? Porque ela tá 90%, 80% no hospital. Como é que vocês, como uma equipe multidisciplinar, fazem para ela se sentir em casa, e né? ter o tempo de lazer dela? Porque, querendo ou não, vai ter outras crianças lá. Óbvio que cada uma com a sua doença, com a sua história. Mas como é que vocês interagem ela para elas terem esse momento de lazer? Porque criança é criança de todo jeito, quer brincar, quer correr. Então, lá dentro do hospital a gente tem espaços que são voltados inteiramente para isso. A gente tem a teca, né, que é a nossa brinquedoteca, que a gente dispõe de vários brinquedos, a depender do que cada criança vai gostar, né? A gente vai ter boneca, vai ter quebra-cabeça, enfim. A gente tem aquários também, porque os animaizinhos também ajudam, né? Que interessante. Sim, a gente tem lá alguns. A gente tem o parquinho e tem os anjos da UPA também, que vão estar ajudando na adesão ao tratamento, né? Porque claramente esse espaço do hospital não vai ser acolhedor, assim. Com certeza. A criança não gosta de estar em hospital, fala que vai no médico, começa a chorar logo. E acho que fazendo essas atividades deixa um tom mais acolhedor, né? Isso. Porque acaba que no tratamento o hospital vai ser um lugar em que a criança vai estar indo muito com frequência. Com certeza. Então, sendo assim, a adesão ao tratamento é bem maior. E isso não vem apenas do ambiente hospitalar em si, em relação aos espaços que estão lá no hospital, com esse intuito de ser um pouco mais lúdico, mas até de que
lúdico, por exemplo, os funcionários se vestirem de forma mais lúdica também, utilizarem de scrubs que contenham personagens ou coisas do tipo tudo seguindo realmente os EPIs, né, de segurança e tudo mais, mas que seja de alguma forma, assim, mais lúdico, né, para realmente adentrar o espaço da criança e fazer ela confortável ali no ambiente hospitalar. Além de todos esses espaços que a Mayra citou, né, nós também temos uma oficina de laços lá, que aí é um momento muito divertido e que todos podem participar, inclusive os visitantes, e ajuda muito a construir esse vínculo com as crianças, né, nesse momento, porque a maioria das ações acontecem realmente na brinquedoteca ou no parquinho, mas principalmente na brinquedoteca, porque é um ambiente muito lúdico, tem muitos brinquedos, desenhos, tem tudo que vocês imaginarem lá, tem, que é justamente para as crianças se sentirem acolhidas nesse ambiente hospitalar. Ai, gente, eu tô amando ter essa conversa sobre vocês, porque a gente se coloca um pouco no lugar, né? Isso, querendo ou não, é um trabalho muito árduo, muito difícil. Muito mais difícil você ver as crianças nessa situação, os pais sofrendo, deve ser bem pesado. Tem que ter uma resiliência muito grande. A gente tem alguns outros casos, né, eu acho, aqui para citar, de forma individual, porque nesses casos a gente não trabalhou assim numa equipe realmente multidisciplinar. Eu fiquei com uma garota, assim, acompanhando ela por um tempo, né, junto com a minha equipe, que aí eu acho isso algo importante de citar, assim, porque não é um tipo de tratamento muito utilizado para síndrome nefrótica, mas se foi o escolhido para o tratamento dessa garota em específico, que ela tinha cerca de 7 para 8 anos, e aí o tratamento que ela utilizou ao invés da hemodiálise foi a quimioterapia. Mas ela não usou a hemodiálise porque ela era muito novinha? De certa forma, sim. Ela é uma criança que tinha um histórico, assim, na família de adoecimento, então foi preferível por razões médicas e também devido à idade dela realizar a quimioterapia, apesar da quimioterapia também ser, de certa forma, muito invasiva, né, assim como a hemodiálise. Mas no caso dela foi preferível a quimioterapia. E aí, da última vez que eu encontrei com essa criança, ela estava internada, mas não devido ao tratamento da síndrome nefrótica, mas sim devido à gripe. Pois, por conta da quimioterapia, ela adoecia muito fácil. Ela já tem caía, né? Exatamente, ela já tem um sistema imunológico muito fraco, e aí com a quimioterapia meio que piorou essa situação. Fica mais fragilizado. Exatamente. Em questão de escola e tudo mais, de estudos, ela parou de ir pra escola após começar o tratamento de quimioterapia, porque no ambiente hospitalar, só nessa última internação, ela adoeceu 3 vezes seguidas, justamente porque o ambiente hospitalar é um ambiente muito propício, né? Mas também imagine em outros ambientes, ela tá realmente ali predisposta a absorver mais germes, né, e tudo mais. Então, foi preferível por parte da família dela não frequentar a escola nesse momento e depois ela retornar após o fim do tratamento, né? Mas a família dela, assim como da paciente que citamos anteriormente, era super participativa com ela, realmente acompanhava ela ali em todos os momentos, apesar que isso vinha mais por parte da mãe dela, porque era uma mãe solo, tanto que tem relatos muito grandes, assim, por parte dela, né, muito tocantes, em relação a essa vida de mãe solo, com uma filha que tem realmente síndrome nefrótica, né, porque ela meio que deu a vida pela filha dela, né, assim, ela tá doando a vida dela pela filha dela, em prol do tratamento dela, em prol da filha dela estar bem, então é uma coisa bem tocante. O meu caso já foi diferente, eu acompanhei uma transferência que veio de um outro hospital, lá pro HU, de uma mãezinha, o filho dela já tinha ido no hospital, um recém-nascido, uma RN, e aí foi um caso realmente de negligência médica. Ela disse que o filhinho dela tava indo, ela já tinha ido 3 vezes, o nenenzinho com a barriga inchada, fazendo pouco xixi, e chorando muito, ele dava a medicação e pediam pra que ela retornasse pra casa. Até que pediram transferência dela pra lá pro HU, e a gente pediu internação imediata, fez a bateria de exames pra poder ver o que estava acontecendo, e o neném já nasceu com síndrome nefrótica. Aí a gente pediu internação pra ir cuidando, enfim, até que ele recebesse alta. Mas já é uma mãe que vem aí com 8 filhos, esse já é o 8º. Então, já nasce com síndrome nefrótica.
bastante coisa. E aí mais um com uma complicação dessas, vários filhos em casa, enfim. Aí que vem a nossa pergunta ali antes, né? Como será que tá a cabeça dessa mãezinha? Exato, porque não é o único filho e com certeza não é a única complicação, né? Não falo só nem de saúde, mas justamente falando de outras camadas, exatamente. Eu acho que é isso, né? Isso, já deu pra um pouquinho entender como é que funciona o trabalho de vocês e como é que funciona, querendo ou não, todo esse sistema, tanto do hospital quanto das famílias e das crianças. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente das nossas convidadas. Espero que isso tenha agregado na vida de vocês. E é isso. Muito obrigada, meninas, por terem vindo. Prazer foi nosso. E até o próximo episódio. Tchau, tchau!